Olá pessoal, para você que está chegando hoje no canal e ainda não me conhece, eu sou a Lisa Mori. Então vamos lá para mais um vídeo aqui no canal. Se você está chegando hoje no canal e ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, fique por dentro dos próximos vídeos, dê seu joinha, dê seu comentário, dê seu curtir. Deixe também uma sugestão de vídeo que para mim é super importante. O vídeo de hoje é uma sugestão de uma querida aqui no canal, a Tatiane Moraes. A Tati, ela está sempre me dando dicas de vídeo. Estou aqui sempre gravando vídeos que a Tati me mandou. Mas tenho aqui uma filinha de vídeos que vocês me pediram. Então está por aqui, olha. Não sei se dá para vocês verem. Aqui também, olha. Na folhinha também. Espera que vai chegar aí os vídeos que vocês me pediram, tá? Lisa, com quantos anos a Alicia começou a falar? Quando ela começou, ela preferia falar francês ou português? Eu tenho aqui no canal vários vídeos falando sobre bilinguismo. Vou deixar por aqui ou aqui. Inclusive eu tenho também uma playlist só com esse tema de bilinguismo, desde quando a Alicia era um bebezinho, gente. Então tem vários vídeos aí da minha pacotinho, bem pequenininha, começando a balbuciar, começando a falar algumas palavras em português. Tem uma que ela é bebezinha, ela nem fala direito ainda, só pergunta as coisas e ela vai falando. Que bicho é esse? Aí ela fala de um brinquedinho. Tá por aí, gente, vocês vão ver aí. É até bebê bilíngue, o título desse vídeo. Então, vamos lá. Com quantos anos a Alicia começou a falar? A Alicia, ela começou a falar com pequenas palavras, tanto em francês quanto em português, com 1 ano e meio. Ela começou a falar algumas coisinhas, né? Aquela coisa, água. Ela falava tanto em português quanto em francês também já. Era água, mamãe, papai, essas coisas pequenininhas, assim, com 1 ano e meio. Com 2 anos, a Alicia já falava, já construía frases. Ela já construía frases. Até antes dos 2 anos, isso, tinha uns 2 meses antes dela completar 2 anos, a primeira palavra que ela falou assim já, uma frasezinha, uma pequena frase, ela tinha 1 ano e 10 meses quando ela falou a primeira frasezinha dela com 2, 3 palavras. Assim pra mim, a gente estava no campo, estavam passeando por aqui na cidade, tinha alguns bode, cabra, ovelha, não lembro, gente. Eu lembro que ela falou assim, mamãe, olha. Então, palavrinhas com 2, 3 frases. Ela estava com 1 ano e 10 meses. Com 2 anos ela já falava e com 2 anos ela melhorou um pouco mais o português dela, porque minha mãe veio passar o aniversário de 2 anos aqui em casa com a Alicia. Então, com 2 anos a Alicia já começou a falar tanto o português quanto o francês. No início, ela não tinha muito essa preferência do português ou do francês. Isso é bem curioso, porque a Alicia diferencia um pouco de algumas crianças, que na maioria das vezes as crianças têm a preferência pela língua local. 2 pais de nacionalidades diferentes, e quando um dos pais é do local onde eles estão morando, geralmente a criança tem preferência por aquela língua. A Alicia, ela não gosta que eu fale francês com ela. Mas tinha coisas, quando a gente estava conversando, eu com a Alicia, que ela não sabia a palavra em português, ela basicamente, automaticamente, ela já colocava uma palavra em francês. Então eu nunca tive essa dificuldade de estar cobrando a Alicia para poder falar português comigo, porque ela sempre falou português comigo. Quando alguma pessoa cobrava ela fora aqui de casa, exemplo, da minha sogra, se o meu cunhado falava assim, Alicia fala francês, a Alicia conversando comigo, e ele falou assim, Alicia fala francês, não quero entender. Ela, não, com a minha mãe eu falo em português. Até minha sogra também, Alicia, eu não entendi, fala francês. Não, com a minha mãe eu falo português. Mas aí depois ela traduzia para ele o que eu conversei, e isso ela faz até hoje. Se eu estou conversando com ela em português, alguém... Depois automaticamente ela comenta, ou com um dos irmãos, com quem estiver, a minha mãe falou isso, a gente estava falando sobre isso. Até ela pergunta, você sabe o que a minha mãe estava falando? Ela falou, não sei, você não sabe português, então eu vou te falar. E até ensina as pessoas a falarem alguma palavra em português. Porque eu nunca conversei com a Alicia em francês, no início disso tudo, dessa magia que é a aprendizagem das crianças na língua, nesse processo de estar começando a falar. Eu nunca precisei cobrar a Alicia, fala em português comigo, fala comigo em português. Não. Nunca precisei, sempre foi muito automático, porque eu tenho experiências de pessoas conversando comigo diferente.
Outro dia eu até estava conversando com a mãe dos meus enteados. Ela virou para mim e falou: Li, eu acho bem interessante porque eu sempre vejo você conversando com a Alicia em português e ela sempre te responde em português. Eu nunca vi a Alicia respondendo para você em francês. Isso eu acho bem legal, porque ela tem um restaurante, gente, então ela conhece muita gente estrangeira, conhece muita gente, até pelo trabalho dela, a mãe dos meus enteados. Então, ela sempre fala, quando eu vejo até amigas dela, ela tem amigas que são estrangeiras, quando elas falam com as crianças na língua materna delas, elas automaticamente respondem em francês, elas não respondem na língua. Eu acho bem bacana que a Alice ela responde para você na língua e depois ela vira pra gente, continua conversando com a gente em francês como se não fosse nada. Ela registra bem essa troca na cabecinha dela, né? Ela isso, está fazendo um bom trabalho. Essa dificuldade assim eu nunca tive com a Alice em relação à língua. E eu sou pedagoga, gente. Até dizem que santo de casa não faz milagre, mas eu tentei fazer o máximo que eu pude. E eu acho que tem dado certo. Porque eu nunca quis falar com a Alicia em francês, até porque na época quando a Alicia começou a falar, meu francês não era nem tão bom assim. Eu tenho sotaque, é claro que eu não falo francês como a Alicia fala, com sotaque suíço, com sotaque francês, bonitinho. Eu falo francês como muitos estrangeiros com sotaque brasileiro. Isso eu não quis, assim, que a Alicia aprendesse a falar francês também comigo, porque ela iria aprender com fonema errado, ela iria aprender com som errado. Para vocês terem uma ideia, tem o biquinho, tem o tal do biquinho, a entonação, o acento de uma palavra. Então eu queria que a Alice aprendesse a falar o francês bonitinho e não ter dificuldade na escola. Então muitas crianças têm dificuldade em falar a língua do país porque aprendeu ou com o pai ou com a mãe em casa, que a mãe ou o pai era estrangeiro, aprendeu em casa errado. Esse foi um dos motivos de eu não conversar com a Alicia em casa em francês, até porque eu queria que a Alicia aprendesse era o português, né? Então, que ela aprenda bem, bonito, o português, do que aprender o francês com os fonemas, as entonações, os acentos errados, falando comigo. Eu não quis falar com a Alicia em português e em francês em casa, não. Eu me fixei em uma língua, porque esse é o correto. Se você fixar em uma língua que você fale bem, domine. Porque se você não domina a língua e fala com seu filho pequeno naquela língua que você não domina, a criança vai ter dificuldade em fonemas, na linguagem. Então isso eu não quis que a Alicia passasse por isso. Modesta parte, eu acho que eu fiz um bom trabalho. Então, respondendo a pergunta da Tati, a Alicia começou a falar com 1 ano e 10 meses, mais ou menos, pequenas palavras e pequenininhas frases de 2, 3 palavras. Com 2 anos, ela já fazia frasezinha misturando português com francês. O que viesse primeiro na cabeça dela, colocava lá na frase e falava. Eu acho também que foi a Tati que perguntou e eu acabei não colocando aqui. Se não foi a Tati, a querida que me perguntou, que eu esqueci. Falando que as crianças bilíngues, as crianças que são bilíngues têm um pequeno retardo para poder aprender a falar. Crianças que aprendem 2 línguas demoram a falar. Não, isso não condiz, pelo menos com a experiência que eu tive aqui em casa. Exemplo, eu conheço crianças suíças que têm 2 anos e não falam direito. A Alicia com 2 anos ela já falava o português e o francês para a idade dela. Então acredito que isso não tem a ver não. Uma das minhas netinhas ela tem 1 ano e 10 meses. Maio, junho, julho. 1 ano e 10 meses. Nossa, passou muito rápido. A minha netinha... Uma das minhas netinhas, ela tá com 1 ano e 10 meses, a outra tem 3 anos e meio. E a de 1 ano e 10 meses não fala ainda pequenas frases com 1, 2 palavras. Não, ela fala só sim, em francês, né? Ela fala sim, não, mamãe, papai. Não fala água. Então, ela não faz
pequenas frases, nem com 2 palavras. Vocês terem uma ideia mais específica para poder não ter, claro, a filha dela ela vai dizer que não, aprendeu super rápido. Não, a filha dela, gênia. Não, não. É uma realidade que eu vivo aqui. A minha filha tem 1 ano, com 1 ano e 10 meses, já fazia frases com 2, 3 palavras, pequenininhas, tá, gente? Mamãe, olha. Mamãe, olha. A minha netinha de 1 ano e 10 meses, ela fala só palavras, ela não faz frasezinhas ainda não. O meu sobrinho, com 3 anos, ele não falava direito. Ele precisou ir para a fonoaudióloga com 3 anos e meio. E a minha mãe fala que eu, com 3 anos, também eu não falava lá essas coisas. Então, hoje em dia, né, para vocês verem, eu falo é muito. Mas minha mãe fala que das minhas irmãs, eu fui a última a falar. Que falou mais tarde, com 3 anos, que eu comecei a falar mais ou menos. Então, daí vocês veem uma colocação. E eu estava aprendendo só o quê? O português. Então, não acredito nessa que a criança tem um retardo para poder falar, não. Acredito que talvez o retardo apareça quando um dos pais que conversa com a criança a língua que não é a nativa dele. Então, exemplo, se eu falasse francês com a Alicia, com certeza eu iria ter prejudicado a Alicia na fala. Então, acredito que nesses casos aconteça quando o pai conversa com a criança numa língua que não é nativa dele. Então, eu, né, lá como pedagoga, então eu sei a importância da fala no aprendizado. Então, eu, utilizando os artifícios que eu tenho conhecimento, de falar sempre com a minha filha na língua que eu domino, no português. Até porque eu quero que ela vá para a escola sem nenhuma dificuldade com a língua local. Então, quem é o especialista aqui em casa para poder falar a língua local com ela? É o pai dela. E não foi duro não, gente. Saiu naturalmente. Hoje em dia a Alicia fala assim o português, fala assim o francês super bem. A Alicia, claro, como ela é suíça, é a língua dominante para ela aqui no país, com o português ela tem alguma dificuldade com fonemas, com L. O R e o L, ela troca. Mas isso é normal para toda criança. O R e o L acaba sendo normal aquela troca. Então agora eu estou trabalhando muito com a Alicia para ela começar a falar o nosso... Ela fala assim o R normal, né? Se quando ela fala carro, ela fala carro. Rato, ela fala rato. Mas se tiver P e o R, o T e o R, ela tem um pouco de dificuldade. Mas o R português ela fala bem, o R francês nem se fala, né? Com aquele catarro na garganta que não sai. Aquele R francês igual um catarro na garganta que não sai, né? Então, quando ela começou a falar se ela preferia o francês ou o português, não, ela não tinha essa preferência não. Ela sempre preferiu falar comigo português e com o pai. Quando eu conversando com o pai, virava para ela, falando com ela em francês, ela me cobrava. Mamãe, fala português comigo. Então, ela sempre gostou muito de aprender o português e o português comigo. Ela acha o máximo ela falar português. A Alicia, ela canta em português. Quem me acompanha no Instagram já viu a Alicia cantando a aquarela do Toquinho no Instagram. Aqui também, de vez em quando, vocês já viram ela começando a cantar também a aquarela do Toquinho comigo aqui no canal também. Então, tem música assim que ela canta em português. A Alicia gosta de falar português, ela nunca teve preferência não. Tanto quanto em francês, ela conversando com o pai, se ela fugia alguma palavra em francês para falar com o pai, ela colocava a palavra em português para conversar com o pai. Então, para ela, tudo foi muito natural. A gente sempre fez tudo muito natural para ela. O pai vai contar a história para ela dormir em francês, eu conto para ela em português. Hoje em dia, sim, fora de casa, se eu estou conversando com alguém, eu acabo falando com a Alicia, sim, em francês, porque ela já aprendeu português. Mas, claro, tudo é prática. Dentro de casa, continua a mesma coisa. Dentro de casa, com a Alicia, é português sempre. Às vezes, acontece de eu falar alguma coisa em francês, que é super normal, até porque Maridon fala francês, mas de modo geral não, com a Alicia sempre é português, o pai dela sempre com a Alicia é francês, mas dentro de casa, se é visita que está dentro de casa, eu só falo com a Alicia em português. Dentro de casa é em português. Se vamos visitar alguém, aí sim eu converso com a Alicia em português também, mas de vez em quando eu solto alguma coisa em francês para não ficar chato para as pessoas. Antes eu nem ligava, que fique chato, não me interessa. Que fique chato, fora de casa, na casa de quem fosse, eu ia conversar com a Alicia sempre em português.
E ninguém nunca achou chato não, tá, gente? Eu conversar português com a Alicia. Às vezes o marido falava, fala em francês com ela, pra pessoa entender. Eu não tem que entender que eu estou conversando com ela. Eu estou conversando com ela, é coisa de mãe e filha. É criança, não tem nada a ver com o papo do adulto. Então, mas hoje em dia, na casa de alguém, se eu vou, aí ó, cedi um pouco. Mas se eu for falar alguma coisa assim, mas se eu conversar com a Alice, chamar atenção, qualquer coisa, é sempre em português. Até porque se for para chamar atenção, aí mesmo que ela não quer que eu fale com ela em francês, tem que ser em português para as pessoas não entenderem. Então, Tati, espero que tenha respondido a sua pergunta. Muito obrigada, Tati. Tati é uma querida, sempre mandando e contribuindo aqui para os vídeos com alguma questão, alguma pergunta. Beijo. Muito obrigada, pessoal, por estarem mandando sugestões de vídeos. Fico muito agradecida. Então, se você ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, fique por dentro dos próximos vídeos. Estou no Instagram, @lisamore, vida na Suíça. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, deixar uma sugestão de vídeo, deixar o seu joinha e inscrever-se no canal se você ainda não é um inscrito. Beijo, pessoal. Fique com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.